Tudo bem, Salustiano? Bom dia, eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: 12 dias, né? O Guarani teve um adiamento do jogo contra o Botafogo por conta de questões aí até ambientais, né? E acho que foi o mais correto, até porque conheço bem Ribeirão e lá, quando o tempo é seco e com queimada, fica desumano praticar o futebol. Só que o Guarani vinha embalado, o Guarani vinha de 2 vitórias e um empate contra o Santos. Esse tempo, ele foi bom? Está sendo bom? Ou você, se pudesse escolher, queria ter jogado contra o Botafogo para aproveitar esse bom momento e não ter esse período longo até a próxima partida contra o Coxa? Bom dia. Bom dia, Antônio. Cara, a gente queria ter jogado, né? Não só eu, mas como todos nós, os outros atletas, a gente queria ter jogado essa partida para a gente aproveitar a nossa boa sequência, né? Creio que ela não vai se encerrar, né? Por conta dessa adversidade que teve por causa do tempo, das queimadas, né? A semana cheia ela vem numa hora boa também, né? Porque a gente vinha de uma sequência de jogos desgastantes. Serve para recuperar, aprimorar e corrigir os erros. E é isso que o Alan, nosso professor, tem feito, né? Tem corrigido os erros, tem dado bastante ênfase nisso. E para a gente continuar nessa crescente dentro da competição, né? A gente vem do segundo turno muito bom, de 2 vitórias e um empate, e a gente quer continuar com essa sequência agora dentro de casa contra o Curitiba, né? E para isso, essa semana está sendo fundamental também. Em relação a. Você está completando 2 meses de clube, né? A gente estava conversando agora, você chegou no finalzinho de junho, mas praticamente já tomou conta aí do sistema defensivo do Guarani. E minha pergunta é justamente em cima disso. Fiz um levantamento, são 22 jogos do Guarani e 10 sistemas defensivos, não contando os laterais, que o Guarani colocou em campo nessa Série B. Você não estava aqui antes para saber o que tinha de errado, o que tinha de certo, mas a gente percebe que os treinadores eles estão priorizando em praticamente todos os times arrumar o sistema defensivo para depois conseguir aí mexer no ataque. Na tua opinião, já experiente, essa mudança exagerada de jogadores do sistema defensivo justifica essa situação do Guarani hoje, na sua opinião? Cara, a gente estava conversando com o Bispo esses dias, né? Que se você for ver mesmo o time hoje que vem jogando, são 3 peças que estão em titular que chegou, que são eu, ele e o Pacheco, né? O restante é a mesma equipe que estava aqui. Eu acho que por muito se teve muitas derrotas no ano, foi um início de ano ruim, né? De Paulistão, de Série B, então isso tira um pouco da confiança do jogador, né? E isso acarreta mudanças, né? Então eu acho que o treinador ele tenta mudar para poder encaixar uma equipe, né? E quando ele acha, ele mantém. É o que está acontecendo agora, né, com a nossa equipe. A gente está conseguindo repetir as escalações. E isso não só gera confiança em quem está jogando, aumenta o rendimento da equipe, quanto quem entra no jogo vem dando resultado, né? Eu creio que a mudança em si exagerada, ela gera uma inconstância na equipe, né? A gente precisa ter um sistema defensivo constante e sobre os treinadores assumirem os times e começar arrumando o sistema defensivo, porque a gente vinha... Nossa equipe é uma equipe que faz gol todos os jogos, se você prestar atenção, a gente sempre está fazendo gol, então a gente fazia e tomava. Houve essa correção com o Alan agora, né, da gente priorizar a parte defensiva, como ele vem priorizando, saber sofrer, porque a gente vai jogar fora de casa, a gente vai ter controle do jogo em alguns momentos, outros não, e é preciso saber sofrer. E a gente vem trabalhando para poder evoluir nessa questão, tomando menos gols. A gente vem aí do segundo turno aí a gente tomou um gol só que foi do jogo do Santos, né? Que a gente fez uma grande partida dentro de casa. Eu acho que você começa arrumando a casa de trás para frente ali e em conjunto a gente vai conquistar os nossos objetivos, com certeza. Ainda em cima disso, você e o Bacelar que estão jogando juntos, vocês têm 4 jogos e a equipe tomou 3 gols, ou seja, não tem aí um gol por jogo e acho que isso é uma média a ser comemorada. Por que deu tão certo o entrosamento entre você e o Bacelar? Eu não tinha jogado com o Douglas, né? Nossa primeira partida junto foi contra o Brusque. Ali foi mais na base da conversa, né? Porque quando a gente não tem um entrosamento, a gente não conhece muito o atleta, a gente tem que conversar bastante. A gente faz isso até hoje. A gente orienta, porque ali a gente é uma dupla de zaga, né? Então a gente tem que estar conversando um perto do outro, cobrindo o outro,
protegendo um ao outro, orientando os nossos volantes, os nossos laterais, porque o comando dali vem da gente. A gente está vendo o jogo de frente, a gente sabe onde tem os espaços, então a gente procura orientar a equipe da melhor forma juntos ali, e graças a Deus tem dado certo, né? A gente vem sofrendo poucos gols. Desses 3 gols aí que você falou, 3 foram contra o Ceará, né? Infelizmente, aquele jogo que a gente não quer nem lembrar. A gente estava bem na partida, acabamos tomando uns gols lá que não existe, mas tudo bem. Cara, entrosamento é isso aí. A gente, no começo foi na conversa, agora a gente já se conhece melhor, né? Depois de 4 jogos, e vamos se adaptando ao longo do tempo. Queria que você falasse também a respeito do Alan Al, né? O que chamou a tua atenção em relação ao trabalho dele para que o Guarani tenha conseguido bons resultados nesse início ainda de trabalho dele? O Alan, ele é um cara muito profissional, ele cobra muito da gente, né? No dia que ele chegou, ele falou que ele queria até a nossa alma dentro de campo ali para a gente poder tirar o Guarani dessa situação, né? Ele foi bem enfático nisso. Então, ele deixou bem claro o que queria, passou confiança para nós, para a gente sair dessa situação. Ele analisou a nossa equipe e a gente está aqui dentro, sabe que a nossa equipe é uma equipe muito boa. A gente estava passando por um momento difícil. A gente não fez um bom primeiro turno de Série B. Eu acho que muito por isso a gente está nessa situação hoje, né? Ele vem dando confiança, é um cara muito detalhista, ele corrige muito os nossos erros e isso tem nos ajudado, tem dado confiança. Hoje a gente tem um padrão de jogo, a gente sabe o que faz dentro de campo, a gente sabe onde o nosso companheiro está, a gente sabe os nossos posicionamentos defensivos, ofensivos, é tudo treinado, então a gente está conseguindo aplicar no jogo. O que ele pede para a gente é fazer o que a gente treina no jogo e a gente tem feito isso e tem dado certo, graças a Deus. Eu tenho só mais 2 para encerrar. A primeira é, o Guarani ainda estava numa fase delicada, né? E o Alan, quando chegou aqui, e a gente sempre bateu muito na tecla do que ele fez com o Vila Nova em 2022, tirando o time numa situação bem semelhante à que o Guarani se encontra. Pensar jogo a jogo, evitar fazer projeção, evitar fazer matemática. Para o jogador, isso também se torna mais fácil, ao invés de ficar fazendo contas, de ficar pensando em bloco de 3, 4 jogos, pensar apenas no jogo seguinte para sair dessa situação que ainda é difícil? A nossa situação é extremamente delicada, né? Nós somos o último colocado, apesar de a gente estar desenvolvendo, estar crescendo dentro da competição, ganhando jogos, nossa situação é extremamente delicada. A gente sabe que cada jogo para nós é uma final, né? Um jogo que a gente vacilar, a gente ficou sem jogar, os nossos adversários foram e ganharam, né? Então, se a gente ficar esquentando a cabeça com isso, a gente não vai conseguir render dentro de campo, né? A gente tem que gastar energia com o nosso rendimento, né? Então, é isso que ele vem prezando. Nós estamos encarando todos os jogos como finais. Cada jogo, o seu jogo. Cada jogo ele vai se desenhar de uma forma e a gente tem um padrão de jogo. A gente não pode mudar o nosso padrão de jogo sendo dentro ou fora de casa. E a gente vem mostrando isso já, que a gente tem um padrão de jogo e a gente não vai abrir mão. Que a gente vai buscar as vitórias dentro, fora de casa, porque só a vitória vai tirar a gente dessa situação. Para encerrar, não sei se você tem o costume de acompanhar o que já pode ser falado do Coritiba, que estava numa situação delicada, né? Já começou a vencer aí 2, 3 jogos, já começou a subir na tabela de classificação. Você tem o costume de acompanhar os jogos? O que você destaca do adversário, o próximo adversário do Guarani? A equipe vem acompanhando os últimos 2 jogos, né? Eles vêm de 3 vitórias seguidas, vêm crescendo dentro da competição, estão embalados, tem uma equipe forte, um investimento alto ali também. Eles têm jogadores extremamente perigosos no ataque, tem um sistema defensivo experiente, consolidado ali. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que continuar com a nossa humildade, se impor dentro de casa, que isso é essencial, para a gente se impor para poder ganhar os jogos. Não tem segredo, né? A gente tem que dar o máximo para a gente poder sair o quanto antes dessa situação delicada que a gente está nesse momento. Eu falei que era a última, mas eu posso fazer só mais uma? Porque você citou um detalhe, você, o Bispo e o Pacheco conversaram, né, que vocês chegaram e assumiram essa vaga no time titular. Confesso que para você ter escolhido vir para o Guarani é porque alguma coisa te incomodava quando você estava no Brusque. O Bispo, como o Guarani anunciou, a gente foi ver a torcida do Paysandu falando, não vai fazer falta e que não sei o quê. O Pacheco é a mesma coisa, desde o Ituano o pessoal já pegava um pouco no pé dele, mas
Vocês entraram e encaixaram muito bem no Guarani. Por que que acontece isso, né? A saída de um ambiente onde o jogador não estava se adaptando ou estava sofrendo críticas, isso atrapalha o rendimento, a gente sabe disso, para chegar num clube que tem uma situação difícil, mas o jogo encaixa. Como é que é isso, Salustiano? Cara, quando eu cheguei no Brusque, a cidade boa, acolhedora, o pessoal, só que foi um clube, o único clube que até hoje eu falei para minha esposa que eu não consegui me adaptar assim inteiramente, né? Então a gente foi, tive poucos jogos assim, não tive sequência de jogos e eu optei por sair, né? Não foram eles que me liberaram nada. Eu falei, quando chegou a proposta do Guarani, eu falei que eu queria sair, que eu não estava feliz mais lá no ambiente e eu queria sair porque eu queria respirar novos ares. Cara, você chega com desconfiança, como a gente chegou. A gente pega um momento turbulento da equipe. Eu não olho essas coisas, não costumo acompanhar, mas a gente deve ter recebido bastante crítica, né? Porque, pô, você não tá jogando, você contrata um jogador que não tá jogando numa equipe, que tá brigando para não cair também, que é o caso do Brusque, e traz pro Guarani, né? Mas, cara, eu sempre fui um jogador que sempre teve um bom rendimento dentro de campo, né? Eu sei da minha qualidade, do meu desempenho, do quanto eu me cuido para performar em alto nível. Então, as críticas que a gente recebe, se a gente deixar elas nos abalar, a gente não consegue, né, cara? Então, eu creio que o momento foi um momento abençoado de eu ter vindo para o Guarani assim. Eu não imaginava o que poderia acontecer, eu só queria vir para cá porque falei, cara, é o Guarani, a camisa é grande, né? E você olha, eu já estava acompanhando o Guarani na Série B, já tinha visto uns 4, 5 jogos, eu falei, cara, o time é bom, só que está numa fase ruim, né? Então, e a gente está conseguindo reverter essa fase com bons resultados. Eu acho que o que pesou mesmo foi isso aí, cara. Você tá no estádio de São Paulo, tá com a camisa do Guarani, isso pesou muito para minha vinda para o Guarani.